Dá uma regulada no meu som. Se você puder, se puder, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: confie nas promessas de Deus. Rapaz, fale com fé. Diga assim: confie. Você vai dizer comigo: confie nas promessas de Deus. Se Deus falou, vai cumprir. Eu creio, amém. Pode assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Para como Deus faz as coisas, né? A palavra que o Senhor me deu hoje tem como tema: confie nas promessas de Deus. E a equipe de louvor não sabia de nada. Repara como o Senhor faz, né? Uma preparação para a palavra. Abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 4. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, diga comigo, sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém? Deus é poderoso para realizar o que havia prometido. O que Deus te prometeu, Ele tem poder suficiente e determinação para cumprir. Um dos nossos problemas, saber esperar. Eita Deus. Esperar na fila do banco. Esperar no trânsito. Nesse trânsito abençoadíssimo de Maceió, onde você sai e não sabe a hora que vai chegar. Deus fez promessas a Abraão que aos olhos humanos são totalmente impossíveis de serem realizadas. Não, às vezes acontece, é possível, não. Deus fez promessas a Abraão que aos olhos humanos são totalmente impossíveis de serem realizadas. Deus fez promessas também a Noé. O cara foi tido como louco. Deus fez promessas a Moisés. Vai, Moisés, vou te usar para tirar o meu povo lá do cativeiro. Você tem promessas de Deus, é por isso que você está vivo. Nós temos promessas de Deus. Agora, em sua jornada pela vida, Abraão fez uma grande descoberta: que Deus cumpre a sua palavra. Para a gente hoje
É bem mais fácil, a gente tem a história, a gente tem a Bíblia. E a cada prova que Abraão passava, a sua fé ia sendo fortalecida cada vez mais. A cada prova que passamos, a nossa fé vai sendo fortalecida cada vez mais. Nós estamos vivendo na época do já, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, principalmente na tecnologia da informação. As notícias cruzam ao mundo ao vivo. Estava me lembrando que quando era criança aconteceu um fato importante de nível mundial e nós soubemos através da rádio, mas tivemos que esperar de 3 a 5 dias para poder assistir na televisão. E assim mesmo naquela época era uma repetidora que tinha em Maceió e tinha que ter uma técnica. Os mais experientes sabem, né? A gente tinha que fazer assim, oi de japonês, fechar um pouquinho para poder ver melhor, porque era um chuviscado terrível. Hoje não, hoje a gente assiste ao vivo aqui. Agora, nós não podemos nos esquecer de que Deus está acima de tudo e de todos. Foi Ele quem criou todas as coisas. Deus, Ele está na eternidade, Ele é único. Estar na eternidade significa que Ele sempre existiu. A nossa mente não tem condições de voltar e imaginar e avaliar algo que sempre existiu, porque tudo para a gente tem início, meio e fim. Deus nem tem início, nem tem fim. Isso significa que Ele, muito antes de tudo ser criado, Ele já nos conhecia e já sabia que estaríamos aqui. E mesmo assim, diante da nossa infidelidade, diante da nossa insegurança, Ele continuou determinado a nos amar. Ele continuou nos amando. Ele nos amou primeiro. Agora, o Senhor não está preocupado com a nossa pressa. Deus não está preocupado com a pressa do homem. Mas Ele sabe exatamente, Ele conhece, Ele sabe exatamente o valor de um segundo, de um minuto, de uma hora. Ele sabe de tudo isso. E não são poucas as vezes que nós imaginamos que Deus está atrasado. A bênção era para ontem. Já falamos aqui sobre o momento oportuno de Deus, não é o nosso assunto de hoje. A promessa de Deus foi para um homem de quase 100 anos de idade com uma mulher estéril. E lá em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. A fé, igreja, a fé se baseia naquilo que não conseguimos ver. Todo o nosso relacionamento com Deus é espiritual. Tudo que nós conhecemos de Deus foi Ele quem se apresentou ao homem. Foi o próprio Deus quem se fez carne e habitou entre nós. Vamos lembrar da promessa de Deus para Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E todas as famílias da terra
serão abençoadas por meio de ti. Aleluia. E depois de 25 anos da promessa de que Abraão teria um filho, Sara engravidou Isaque, o filho da promessa. 25 anos esperando, e agora na certeza, já de posse, a criança já sendo gerada. Aí eu fico imaginando o que foi a espera de 9 meses. Os planos que eles faziam. Mais uma vez eu vou dizer para você que nós precisamos aprender a esperar. Irmãos, esse tem sido um dos males que tem prejudicado os crentes. Aprender a esperar. Me veio na memória agora, eu lembrei, sabe? Que aqui não tem. Graças a Deus, nessa igreja não tem. Mas um outro mal que o povo de Deus tem sofrido, que aqui não tem, é a questão de obediência. Obedecer. Obedecer. As coisas mais simples. As orientações que às vezes a gente dá na igreja. Os introdutores. Vidas abençoadas. Abençoa a vida de vocês. Nesse trabalho extraordinário de receber as pessoas. De orientar. Não quero. Mas aqui não tem esse problema. Mas saber esperar é o nosso assunto. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos faz saber que a fé não é um mero sentimento. Tem gente que pensa que a fé é um sentimento. Não. A fé é confiança real no Deus que nunca deixou de cumprir as suas promessas. Eu não vejo Deus. Deus não é para que a gente viva por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente conhece. Deus diz que é para a gente viver por fé. Eu creio que amanhã estarei aqui. Mas se não estiver, estarei face a face com o Senhor. Nós cremos que o Senhor vai à nossa frente, está na nossa retaguarda, vai do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo. Eita Deus! Que Ele nos sustenta, Ele nos renova, Ele nos capacita, Ele nos dá o entendimento, Ele nos dá o discernimento. É promessa de Deus que a sua igreja será arrebatada. Arrebatar é tirar de repente. Paulo fala em 1 Coríntios que ao toque da trombeta, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados. Aí Deus vai começar pelo Alasca, vai descendo. Não, é no mundo inteiro. E isso vai demorar um piscar de olhos. Pastor, fique tranquilo, porque o toque da trombeta, eu vou me arrepender e o Senhor vai me perdoar. Cara, bate aí, pisca aí o olho aí. Não deu tempo de pensar em nada. É promessa do Senhor que a sua igreja será arrebatada. E eu creio que não passaremos pela grande tribulação. Aleluia. Isso acontecerá. É promessa de Deus que todos aqueles que tenham Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador, viveremos eternamente na presença do Senhor. Deus não está falando de religião, Deus não está falando de denominação. Não. Deus está falando de algo que é bem acima de religião, todo qualquer credo. Ele está falando do seu Filho unigênito.
nós cremos, então nós precisamos viver conforme os princípios contidos nessa palavra. Essa palavra que é vivificada pelo Espírito Santo. Palavra escrita há mais de 2000 anos, pastor, mais de 2000 anos, sim. Mais atualizada do que o último computador que ainda vai sair. Porque Deus fala através dessa palavra. A fé faz com que possamos, Deus se apresenta para que possamos confiar nele. Ele se apresenta de uma maneira cumprindo a sua palavra, para que possamos ter confiança. Ele disse aos discípulos que ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos sabiam disso. E aquelas mulheres corajosas foram até o sepulcro. E quando encontraram o sepulcro aberto, elas perguntaram para o anjo: onde foi que colocaram o nosso mestre? Para onde o levaram? Nós sabemos que o Senhor nos dá autoridade em nome de Jesus para a gente orar, repreender enfermidades. E a gente não tem método nisso, é o Senhor que faz. Estava no escritório, era por volta de umas 10, perto de 11 horas, e o Senhor começou a me incomodar para ir num determinado hospital. E eu, tanta coisa para fazer, mas o que eu vou fazer? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Aí eu larguei tudo e fui. Cheguei lá, encontrei um irmão que tinha sido daqui, e ele me falou da situação que o filho estava, que dali os médicos estavam esperando somente a questão de, pode ser agora, daqui a pouco tempo, ele vai partir. Aí o Espírito de Deus me chamou, falou comigo, disse: eu chamei para você ir orar por ele. Aí eu fui orar. Eu disse: eu posso entrar e orar? Olharam para mim e disseram assim: pode, pastor. Fui. Coloquei minha mão na cabeça daquele rapaz, estava entubado. Comecei a orar, de olhos abertos, prendendo todo o mal, ministrando vida. Ele mexeu a cabeça, virou os olhos. Irmão, meu coração não saiu pela boca porque Deus não deixou. Mas pense. Orei com ele. Faça sinal se você está me entendendo. Bata os olhos 2 vezes. Dê um apertozinho aqui na minha mão. Tenha calma, os médicos virão daqui a pouco. Se reconciliou com o Senhor. Saí, avisei aos pais. Ele foi tirado da UTI, de tarde conversamos muito por telefone. A gente sabe que Deus faz. A gente sabe que Deus opera. Não é o homem não, gente. Não é a igreja não. É o Senhor que faz isso. Terminou o culto numa quinta-feira, chegou um rapaz para mim e disse: eu gostaria que o senhor fosse lá no hospital tal, orar para o meu pai, ele está na UTI. Eu olhei, meu filho, naquele hospital para entrar essa hora. Ele disse: não tem problema não, pastor, porque eu trabalho na UTI. Então vamos. Vamos. Chegamos lá, sabe como é? Tira relógio, tira anel, tira aliança, tudo, lava as mãos. E quando nos aproximamos da cama, eu notei o pessoal da UTI ao redor, olhando para a gente e sorrindo, zombando. Lá, coloquei a mão naquele homem, oramos. Não aconteceu nada. Aí nós saímos, eu fui levar o rapaz em casa. Quando foi no domingo de manhã, a primeira pessoa que eu vi foi o rapaz chegando. Digo: meu Deus, terá acontecido. Aí disse: pastor, quando nós saímos, o meu pai voltou, foi estubado, disse que estava com fome e que queria ir para casa. E ontem, no sábado, eu levei ele para casa.
É Deus quem faz isso. Glórias ao nome de Jesus. Nós precisamos entender que o que Deus promete, Ele faz. E todas as vezes acontece isso? Não. Só acontece quando Deus quer. Quantas vezes eu orei para meu pai e o Senhor dizia: não, vou levar. Orava por outras pessoas, Deus curava. Não é quem a gente quer. Deus está mostrando que não é o homem. Nós temos uma ligação direta com o Senhor. Nós podemos orar em nome de Jesus a qualquer momento. E o Senhor escuta. E todas as vezes Ele responde, mas nem todas as vezes a resposta é aquela que desejamos. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, a natureza da fé é crer em Deus apenas com base na sua palavra. Abraão creu em Deus antes que a promessa fosse cumprida. Abraão apegava-se a quem fizera a promessa mais do que o que tinha lhe sido prometido. Ele não estava se apegando com a promessa, ele estava se apegando com o Deus da promessa. Nós podemos afirmar que Deus ocupava o primeiro lugar na vida de Abraão. O olhar de Abraão estava fixo naquele que fez a promessa. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o nosso olhar tem que estar fixo, não na promessa, mas naquele que fez a promessa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nunca fixe o olhar nas circunstâncias. Nunca pense que será impossível. Mas declare em todo tempo: o Senhor prometeu, e por fé estou de posse da promessa. É assim que funciona. E se a resposta não for aquela que a gente quer, pastor, a gente continua crendo, porque está escrito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. A vontade de Deus é soberana. A cada prova que passamos, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos concede a percepção espiritual para que possamos continuar caminhando firmes com o nosso olhar fixo em Cristo. Não olhando para baixo, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Agora, o Espírito Santo, ele nos ensina que as coisas só acontecem no momento oportuno de Deus. No momento oportuno de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca nos esqueçamos que o Senhor tudo vê. A nossa perspectiva é muito limitada. A perspectiva divina não tem limites. Deus é imutável. Força alguma no universo, em conjunto ou separadamente, poderá influenciar a Deus. É a palavra dele. O próprio Jesus diz: todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra nunca. Nunca. Glórias ao nome de Jesus. Quando oramos, precisamos estar convictos de que Deus está nos céus e está também em todos os lugares. Somente Ele tem todo o poder. Não sabemos o que nos acontecerá amanhã, mas estamos certos de que a presença divina jamais nos faltará. Aleluia. Naquela época, não ter filhos era uma das piores coisas que poderia acontecer a uma mulher.
O nascimento de Isaac tirou esse peso de Sara. A promessa do nascimento de Isaac, e Isaac quer dizer riso, a promessa do nascimento, e foi Deus que colocou o nome, a promessa do nascimento de Isaac havia se cumprido. Agora eu vou fazer como o pastor Murilo, viaje comigo lá. Imagine, Abraão e Sara. Abraão deve ter dito assim: Sara, eu tenho medo de pegar esse menino, escorregar. E todo mundo diz: não, Abraão. E Abraão tomou aquela criança nos braços. Imagine só. E o crescimento? Começou a engatear. Imagine só. Os primeiros passos, as primeiras palavras, as descobertas. Quem é pai sabe muito bem o que é isso. E quem é bisavô sabe mais ainda. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A alegria foi indescritível ao colocarem nos braços o pequeno Isaac. Com relação aos nossos desejos, frequentemente nos é difícil permanecermos tranquilos. A gente fica pensando mil coisas. Às vezes 1000 coisas vai para 1200, 1000. Aí o Senhor, o Espírito Santo, lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, para fazer conhecido de Deus as nossas necessidades. Confie nas promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, confie nas promessas de Deus. Às vezes a espera parece longa. Parece que a coisa está demorando muito. Calma. Deus está trabalhando. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. Mas no momento oportuno de Deus, a coisa vai acontecer. E o momento oportuno de Deus é o momento perfeito. Ele nunca nos deixará sem respostas. Jamais nos deixará sem respostas. Ele sempre nos responde. E precisamos estar atentos ao seu falar. Desafio para mim e para você: confie nas promessas de Deus. Eu começo encerrando, dizendo que as circunstâncias jamais impedirão que as promessas de Deus sejam cumpridas em cada vida que está em Cristo. A história de Abraão nos ensina que enquanto esperamos, somos fortalecidos no Senhor e aprendemos sobre a sua soberania, a sua lealdade e a importância de sermos obedientes a Ele. Às vezes a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. A fé em Deus supera as impossibilidades. A fé em Deus não nos deixa enfraquecer. A fé em Deus nos faz glorificar a Deus enquanto esperamos. Quais são as promessas que você tem, que o Senhor fez para você? Não importa o tempo. Deus sabe exatamente o momento que as tornará realidade. Eu encerro
citando o Salmo 29, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com paz. O Senhor dá força a seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Não duvide, creia, creia. Jesus disse: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Confie nas promessas de Deus. Suas promessas jamais falharão. Deus nunca chegou e jamais chegará atrasado. Jamais chegará depois da hora. Então, enquanto espera, glorifique ao Senhor. Exalte ao seu nome santo e poderoso. Amém? Fiquemos de pé. Equipe do louvor. Fiel